Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, onde estamos dando continuidade ao estudo do livro Voltei. Para iniciar o nosso trabalho da noite, nosso estudo da noite, pedimos a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidamos a todos a reunir os pensamentos, a nos tranquilizar e levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que eles possam auxiliar através dos amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo, nessa leitura com reflexões que a irmã Jacob nos traz, nos divertindo e nos incentivando a trilhar o caminho da renovação íntima, a recordarmos dos nossos propósitos na nossa vida aqui na Terra. Abençoa, Jesus, os lares, todos os lares ligados aos nossos corações, às nossas mentes. Que a Tua paz, Senhor, proteja-nos hoje, agora e sempre. Assim seja. Queridos amigos, então vamos hoje estudar parte 3 desse capítulo, Revendo o Círculo de Trabalho. É um capítulo que trata do retorno dele, de Romão Jacob, Frederico Figner, aqui à Terra, junto com Guilherme Ribeiro, né, junto com outros companheiros que ele havia compartilhado experiências aqui, quando encarnado, e principalmente lá na Federação Espírita Brasileira, que é o que a casa onde ele participava. Eles vão retornar da colônia espiritual onde se encontravam aqui, e ele vem pela primeira vez até a cidade do Rio de Janeiro. E vai, na reunião passada nós citamos isso, contamos como ele chegou na cidade do Rio de Janeiro e o que as experiências dele desse primeiro encontro com a cidade, esse primeiro retorno para uma casa espírita. E nessa reunião de hoje nós vamos estudar 2 itens desse capítulo, que são a aula de preparação espiritual e no serviço de doutrinação. Com isso, nós terminamos o capítulo 13 do livro. Estamos aqui, Marco Gandra, Carlos e Jussara Malari. E pedimos a vocês que também, tendo a oportunidade, deixem a sua mensagem, deixem as suas contribuições no site aí do Saber Amar. Lembrando que as reuniões passadas estão todas no playlist do livro Voltei, no portal do Saber Espiritismo. Vamos, como sempre, iniciar nosso estudo lendo a palavra de Emmanuel, que traz para a gente um esclarecimento sobre essa questão. Depois eu tenho que pegar, não coloquei. E ele nos fala assim, Emmanuel: se, ao invés de aguardardes a passagem dos milênios no tempo, que tudo transforma e tudo amadurece, vos esforçardes, desde agora, na sublimação da própria alma, através da renunciação às sombras do egoísmo, da ignorância, do exclusivismo e da crueldade, mais depressa formareis o alto patrimônio de luz do merecimento próprio e entrareis de imediato na posse dos tesouros inalienáveis da vida imperecível. Então a gente encontra aí o recado de Emmanuel, né, nos advertindo o que a gente sabe, né? A proposta de Jesus, quem lê o Evangelho e procura entender a proposta de Jesus, ele nada mais, nada menos nos convida a uma reflexão interior, né? A dar valor ao nosso próprio ser, a dar valor ao nosso semelhante. Todos somos irmãos, e nada daqui da terra material nos faz amadurecer como espírito. Nós temos que ser espíritos vivenciando a matéria, porque da matéria a gente não leva nada. Então a doutrina espírita veio fortificar, veio ampliar o horizonte da proposta que Jesus fez para nós.
aqui na Terra. E Emmanuel reforça isso aí, né? Se a gente não se dedicar com muito afinco às nossas pesquisas, às nossas sombras, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nós vamos sair daqui dessa oportunidade da reencarnação de mãos que vazia. Mário Barbosa falava muito isso com a gente. Nós temos que procurar sair desta vida melhor do que entramos. Você lembra, cara? Ele sempre falava isso. Então, ou seja, uma constante reflexão. Mesmo às vezes que a gente erre novamente, a gente fica frustrado porque a gente não consegue superar nossas dificuldades, mas a gente tem que ter em mente que um grande rio, segundo o irmão José, se forma com filetes, começa com uma boa vontade de mudança e que, de repente, a gente consegue aprumar, né, a nossa alma, nosso esforço, a nossa verdadeira maneira, né, de voltar à casa do Pai, de sermos da melhor maneira possível aqui nessa vida. Pois é. Primeiro, só lembrando que essa passagem de Emmanuel, esse comentário de Emmanuel, está no livro Tocando o Barco, no capítulo 3, Procuremos Mais Luz. Então, peço perdão que a gente não colocou ele no slide, mas é isso, Tocando o Barco, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 3, Procuremos Mais Luz. E, como disse a Jussara aqui no comentário que ela fez muito inspirado sobre esse slide, a gente tem várias opções para a gente na vida, né? Uma das opções, inclusive, é ficar sentado na beira do caminho, vendo o tempo passar. Mas como o Emmanuel diz aqui, que mesmo que a gente tenha esse desejo de não fazer nada, esperar o tempo passar, a própria transformação natural daquilo que nos cerca vai mover a nossa transformação também interior, vai mover a nossa necessidade de sair do lugar onde estamos. Isso pode levar, como ele diz ali, milênios. Mas ele diz que em um determinado momento, ele lembra isso, com experiência própria, vai ser exigido de nós um esforço para a nossa modificação. Esse esforço, muitas vezes, vem através de experiências diversas que nos motivam a caminhar. E esse esforço vai nos levar a um momento de sublimação da própria alma. Por isso que o Emmanuel é muito significativo quando ele pede assim, poxa, em vez de você ficar aguardando, vamos movimentar, vamos se esforçar, vamos fazer alguma coisa, vamos renunciar às sombras do egoísmo, né? Que ele destaca tanto ali, que está gerando ignorância, que está colocando os nossos interesses sempre na frente de tudo, sem considerar a coletividade onde vivemos, né? O verdadeiro motivo não é o individual, o individualismo, mas a coletividade. E por isso que ele deixa, vamos deixar de exclusivismo, já vamos exercitar isso em todas as paragens onde estivermos, porque é com isso que nós vamos conquistar a luz do merecimento próprio. Nós vamos ver aqui, nesse capítulo, a importância dessa luz do merecimento próprio falada por um espírito igual ao irmão Jacob, que trabalhou muito aqui na Terra. Nós citamos isso no começo dessa série, desse livro Voltei, que não é uma pessoa qualquer, é um espírito que, quando encarnado, ajudou muita gente, desenvolveu muitas tarefas que envolveram o progresso e, inclusive, participou de muitas reuniões mediúnicas, era dirigente de reunião mediúnica, era esclarecedor. Então, não era uma pessoa sem uma bagagem e sem uma predisposição de fazer o bem, embora tivesse suas falhas, como todos nós temos também. Mas nós vamos ver o anseio dele pela luz daqui a pouquinho, que é esse patrimônio que Emmanuel comenta, e por isso colocamos esse aspecto de que esse é o patrimônio, o tesouro inalienável da vida imperecível. Qual que é a vida imperecível? A vida do mundo espiritual, a vida real de cada espírito. Então vamos
a experiência de hoje, ao comentário de hoje, que, na verdade, ele começa falando sobre a sala de aula lá no mundo espiritual, mas não numa colônia espiritual. Ele vai falar sobre uma sala de aula numa instituição aqui na Terra mesmo, numa casa espírita que ele vai visitar nessa vinda dele ao Rio de Janeiro. Então, esse item 4, que é a aula de preparação espiritual, é, na verdade, um recinto que está ligado à casa espírita, à instituição espírita que ele foi visitar. E aí ele diz o seguinte: conduzido por Guilhom, a extensa sala, com surpresa forte, aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas, a lhe escutarem a palavras atenciosas. Era uma aula perfeita, na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Até essa última frase, né? De preocupação de sintetizar para ganhar tempo, porque nós vimos nos Espíritos. Até os próprios conhecimentos que Emmanuel nos transmite, nós vemos muito nas frases aqui de Emmanuel, toda semana nós estamos lendo uma frase de Emmanuel, nós vemos como que ele é sucinto, mas objetivo. Ele coloca, é uma característica dos irmãos superiores a nós em termos de conhecimento e de vivência espiritual. Eles sintetizam com perfeição para ganhar tempo. Mas ali ele mostra que, mesmo aqui, no nosso plano físico, nas instituições que nós participamos, existem salas de aula, sim. Existem salas de aula no plano físico, existem salas de aula no mundo espiritual, destinados àqueles colaboradores desencarnados que aportam o centro espírita, quanto aos encarnados também. E, em alguns casos, são convidados para participar dessas aulas. Um outro detalhe desse, um outro esclarecimento desse, está no livro Missionário da Luz, onde aí o Alexandre vai dar aula, né, participa de um curso para os participantes da Casa Espírita. E ele diz assim, entre centenas, poucos, algumas dezenas só participaram, né? Tinham condições de participar, de se desligar do corpo físico e participar dessas aulas. Mas ali ele destaca que essa sala de aula era um ambiente perfeito ali para receber as entidades que estavam procurando se renovar, como diz ali o Emmanuel na frase inicial que colocamos sobre a disposição de renovar. Vamos ver o que ele continua falando sobre os participantes dessa sala de aula. Ele diz que era uma sala de aula ampla, né, e perfeita, quer dizer, com todos os recursos para transmitir a mensagem que ele queria transmitir, mas de uma forma a ganhar tempo. Vamos ver então o que ele fala sobre os participantes desta sala de aula. Ainda depois da morte, enunciava-lhe, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes, que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste, é imprescindível se cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, comparando o próximo do coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima, com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Nossa, quantas questões, né? Quantos ensinamentos, né? Tem. Ele já começa falando, né? Que a vida continua com o mesmo objetivo, mesmo depois a desencarnação, o objetivo da alma continua a ser
ao autoconhecimento, né? A regeneração das suas dificuldades, ou seja, o trabalho continua, não é porque mudou para o mundo espiritual, muda tudo. Não, o trabalho continua. Né? E ele coloca que a fraternidade, a solidariedade, né, o que Jesus colocou para a gente, né? Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco, e na medida que a gente ajuda o outro, nós também nos ajudamos. Este é o grande lance, né, da proposta de Jesus. À medida que a gente contribui com o outro, nós também somos capazes de amadurecer essas virtudes, esses sentimentos melhores dentro de nós. Ajudando-se, ajuda o outro. Ele fala aí, né, na reforma íntima, com um trabalho de aperfeiçoamento. Isso. Aqui também vale lembrar, né, que quando a gente fala um criminoso retorna patrimônio da paz, a gente lembra sempre daquele que perguntaram ao Chico sobre os criminosos. Ele disse: nós somos aqueles criminosos que não fomos descobertos. Né? Quer dizer, às vezes a gente fala assim, e ele coloca essa questão do criminoso, e a gente está se isentando disso, não. Os caminhos da reencarnação são muito bons por causa disso, né? Eles abrem uma página nova para a nossa vida, para o nosso crescimento, porque tudo aquilo que nós fizemos de errado continua lá na nossa consciência, mas abre a oportunidade de não sermos reconhecidos, né, naquilo que fizemos de errado, e abre a oportunidade de construir um caminho novo, de fazer um patrimônio de paz novo. Por isso que ele comenta que esse trabalho dele de dar aula, de fazer essas conversas, reflexões, são uma doação para quê? Para evitar, dentro do possível, que a ignorância persista e que os irmãos, como nós mesmos, que ainda caminham procuram se renovar, consigam ali ter os recursos para não cair, como eu disse, espinhadeiros do crime. Então, todos nós, em determinado momento, vamos passar por esse processo de cura espiritual. Com muita experiências, muitas vezes, às vezes dolorosas, de separações, de reencontros, e tudo isso são remédios para a nossa alma. A própria circunstância da nossa vida, não é? Circunstância é a vontade do Criador em favor da criatura. Então, às vezes, os problemas que passamos em família, os problemas que passamos no trabalho, os problemas de saúde, tudo isso que chega à nossa vida, nós temos que encarar como benefícios ao nosso crescimento espiritual, porque a nossa alma ainda está doente, por isso estamos aqui na Terra, não tem nenhum anjinho aqui, nós estamos ainda doentes, precisando o quê? Reparar, fazer esse processo de cura, de aperfeiçoamento, é isso que ele coloca ali. Então ele vai nessas aulas desenvolver aquilo que ele chama de o processo de libertar o companheiro dos maus hábitos. E lembramos aquilo que estudamos aqui também, no Livro dos Espíritos, nós estudamos sobre o que Kardec fala sobre educação. Né? Então, o que é educação? A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quer dizer, transformar os nossos hábitos. A nossa educação espiritual está na transformação dos nossos, como ele disse ali, libertar-se dos maus hábitos. Quer dizer, transformação é criar hábitos bons, substituir os nossos hábitos por hábitos bons. Então, essa reparação, esse mergulho dentro de nós mesmos, para abrirmos o nosso interior ainda, como ele diz, enrijecido pelo egoísmo, abrirmos para enxergar as oportunidades que temos de renovação, ele é inadiável. É uma necessidade que bate em nossas portas incessantemente. E que precisamos, então, com um trabalho árduo, trabalho duro, implementar a transformação. E essa transformação começa, como ele diz ali, pela educação, pela transformação de hábitos.
Por isso que estas aulas que eles dão nesse mundo espiritual, já ali para os desencarnados, não é? Os encarnados, estava citando um trabalho que ele faz lá para o desencarnado, é um processo de cura, um processo também de entendimento da necessidade da reencarnação como reparadora. É tomar consciência das nossas dores, né, das nossas dificuldades, encarar elas de frente. Né? É assim que a gente consegue superá-las. Enquanto a gente fica tentando esconder, né, os nossos sentimentos, nós não vamos conseguir superar. Quando a gente começa a conversar com as nossas dificuldades, dessa vez eu não consegui, mas na próxima eu vou conseguir. Não é? Então, se a gente encarar essas dificuldades, é assim que se traça a reforma íntima. Não é de uma hora para outra. É conversando com as nossas limitações. Entendendo quem somos. Tomando consciência delas. Dificuldade. O primeiro passo é tomar consciência das nossas dificuldades. Né? O segundo passo é a oração, pedindo proteção para que a gente possa ter sabedoria, né? Ter forças, fé, para que a gente possa nos moldar, que a gente possa transformar essa dificuldade em alguma coisa útil para a gente. Aqui, Emmanuel, em outra reunião que nós estudamos, uma frase de Emmanuel, que ele fala dessa lei de transformação, né, que é baseada em oração e trabalho, que é ali a fórmula da nossa renovação. É as duas agulhas para se tecer, todas as mulheres já vão me entender. São as duas agulhas para a gente tecer a nossa roupa íntima, né? Nossa núpcia, né? Nosso vestimento, túnica. É a oração e o trabalho. Né? Com tricô. Tá são as duas agulhas. Isso aí dá para aprender mesmo. Ele continua dizendo assim: os espíritos que estavam participando daquela reunião, né, revelando fundo interesse, ouviram-no com a mesma atenção com que na Terra se registram informes alusivos ao dinheiro fácil. Sorridentes, Guilherme comentou a posição diversa em que nos achamos atravessando o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo à morte, assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhes ficam na experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando as asas alheias. E daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Eu achei interessante essa colocação, porque o irmão Jacob, ele traz essas lições para a gente, mas ele é muito feliz nas observações dele, porque ele vai lá, né, trazer aqueles comentários dos amigos espirituais que tocam diretamente a nossa experiência do dia a dia. Então ele fala assim, faz uma comparação, né? Que aquelas aulas ali, aqueles espíritos que estavam presentes, estavam atentos, né? Olhares atentos, como aqui se tem a atenção para o dinheiro fácil, né? Conseguir o dinheiro, né? Experiências desse tipo, como nós temos para como aumentarmos a nossa poupança, os nossos recursos financeiros. E ele coloca essa atenção, né? Faz essa comparação. E até ele comenta isso sorridente, né? Que lá no mundo espiritual muda a tônica. Aqui na Terra nós somos muito envolvidos, às vezes, pelas sensações materiais, pelos interesses materiais, e aí ficamos envolvidos em cada vez em obter mais, ter mais preocupações, é claro, com os recursos financeiros, com recursos da moradia, recursos do conforto. São todas coisas normais, necessidades. Mas aquilo que excede a isso é uma questão que preocupa a alma, mas nos preocupa muito aqui na Terra. E isso, ele diz que se inverte. Lá no mundo espiritual, eles são mais preocupados com a realidade da alma, com a possibilidade
dele terem mais luz, mais conhecimento, mais recursos que os façam evoluir do que aqui nós estamos preocupados com isso. Muitas vezes esquecemos essas questões e muitas vezes só lembramos da questão religiosa uma vez por semana, como se fosse aquele nosso vício milenar de ir a uma instituição religiosa uma vez por semana para ali pedir perdão pelas nossas falhas, né? Mas enquanto que nós temos que desenvolver a capacidade de todos os dias nos renovarmos um pouco e transformarmos a nossa realidade espiritual. Por isso que ele fala lá que no mundo espiritual as coisas existe uma reviravolta. Nós percebemos qual que é a verdadeira característica e importância dos valores espirituais e os valores reais da alma, e não os materiais que se desgastam, vão ficar aqui, vão passar para inteiro, vão passar para outros, e não são recursos que nós vamos poder carregar conosco na realidade da nossa alma. E aí vem aquela frase ali, Sara, que ele fala no final, que chama mais atenção a gente, né? Uma frase que a gente deveria ter destacado, deveria ter marcado ali, né? Ele fala assim: ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias. Daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Muitas vezes a gente quer pegar carona no foguete de alguém, né? Mas isso não é possível, né? Porque nós só vamos elevar com as nossas próprias conquistas, com os próprios recursos que nós vamos dinamizar, que nós vamos angariar na vida aqui na Terra. Eu acho que é bonita essa comparação que ele faz, não é? Conquista é íntimo, né? A individualização de cada ser, de cada consciência que brota, é conquista de cada um. Agora, a gente vive em comunidade, em fraternidade. Então, o Mário falava, a gente cresce no relacionamento com o outro. Porém, a nossa individualidade é muito importante para que a gente possa construir as próprias asas. E as nossas asas têm que ser definitivas, senão pode ser aquela asa feita de cera que quando chega perto da luz do sol ela derrete e nós caímos, né? Porque ela não tem consistência, né? Então nós também, no mundo espiritual, o mais importante é a nossa consistência, quer dizer, a conquista que nós fazemos dos valores, a real conquista que fazemos dos valores. Daí o interesse, como ele diz ali, de todos aqueles que estavam naquela sala de aula, né? Procurando ali ouvir com a máxima atenção e, é claro, para pôr em prática. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Porque não tem saída. O único meio é o que Emmanuel coloca no início, né? O único meio para que a gente possa encontrar a paz, a tranquilidade, a felicidade é sairmos da área da acomodação. É encararmos as nossas próprias dificuldades e ir lutando, tomando a rédea da vida. Então nós vamos ver que daqui a pouco eles vão pôr isso em prática, né? Então continua. Terminada a aula, veio ter conosco o prestativo e amável, né? Então disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu. Quem que falou? Foi o orientador? Não, que o Leopoldo Cirne, né? Depois que terminou a aula, veio prestativo e amável falar com eles, né? E ele, então, perguntou, falou de brincadeira para o Leopoldo Cirne, né? O irmão Jacó falou com o Leopoldo Cirne. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu, fitaram em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos noutro tempo, e respondeu: não, Jacó, não é nem isto. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Pois é. Então olha como que muda o foco, né? Muda o enfoque, o interesse. O Lísias, lá em Nosso Lar, explica para o André Luiz
que a grande maioria dos habitantes do nosso lar estão lá fazendo o quê? Um curso, uma preparação de trabalho, tudo para quê? Para reencarnar. Aquele livro Pensamento Vivo é a cartilha. O livro é uma cartilha também, mas aí é numa sala de aula lá no mundo espiritual, lá na colônia espiritual, e Emmanuel trouxe essa cartilha e psicografou, pela psicografia do Chico, ele trouxe essa cartilha, Pensamento Vivo, que ele diz na introdução, que é uma cartilha usada no mundo espiritual para treinar renascer as pessoas a importância de tópicos para o seu renascimento. Então, aqui ele quis brincar, né, com o Leopoldine, que foi um presidente da FIEP, quer dizer, também um professor de relacionamento com ele lá, né, que conhecia muito, e ele, então, quis brincar com ele. Você está treinando os irmãos para o céu? Aí ele disse, não estou treinando para o céu, não. A gente está estudando para quê? Para que eles possam estar preparados, não para morrer, mas sim para renascer. Então muda o enfoque total, né? Renascer, agora não é só renascer, é renascer com proveito. Renascer com proveito. E é aquilo que a gente deve buscar, de aproveitar essa reencarnação para crescer um pouquinho, para não criar novos problemas. Se a gente fizer isso, nós já estamos tendo um ganho, né? Lembrando que em determinada questão, na entrevista, Emmanuel respondeu que também nas comunidades trevosas, naquelas comunidades ignorantes, vinculadas ainda com o mal, existe planejamento de reencarnação também, né? São coisas que nós não entramos muito em detalhes, mas também existe programação de reencarnação em outros círculos. E agora, aqui não, nós estamos preparando para reencarnar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Vamos seguindo com o que ele traz para a gente. Ele vai agora falar sobre, no último tópico, né, ele vai falar sobre a reunião que ele participou. Essa reunião era uma reunião já nessa mesma instituição, depois que ele saiu dessa sala de aula, terminou a aula, o Leopoldine, o Guilhom, né, foram com ele numa reunião lá na instituição. E ele começa a descrever o que se passou nessa reunião. Ele fala assim, no item no serviço de doutrinação. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Isso lembra muito as reuniões de obsessão, as reuniões mediúnicas na casa espírita, né? Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guilhom. É compreensível. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Então, nós participamos de reunião, conversamos com os espíritos, estamos presentes com isso, nós vemos aqui. E o Guilhom falou, olha, é uma misericórdia divina que possamos ter essas reuniões, essa conversa com as entidades amigas ou as entidades necessitadas como nós mesmos no mundo espiritual. Somos nós que também estamos lucrando com isso, aprendendo. Como ele diz ali, nós vendo os casos de outros, nós vamos o quê? Suprimindo os nossos impulsos para o mal. E vemos ali as consequências daqueles atos. E aqueles irmãos poderiam ser assim, atendidos, beneficiados, mesmo no mundo espiritual. Mas eles usam aqui os instrumentos dos encarnados para quê? Para fazer esse trabalho de crescimento dos dois lados, tanto da entidade que se aproxima para receber o esclarecimento, quanto dos encarnados que prestam atenção, estão ali orando por aqueles que comparecem, de maneira a eles também resistirem às dificuldades, ao mal aqui na Terra. Né? Então tem esses dois lados, né, Jussara? O ganho, inclusive dos médiuns,
que participou da reunião. E os médios têm essas sensações, né? Eles sentem essa aproximação, eles sentem essas vibrações que chegam com a entidade que se aproxima, aquela dor, aquele sofrimento, que eles são passageiros, né? Ali na reunião. Mas eles sentem isso, então aquilo ali para eles também é uma lição, né? Para nós é uma lição, não é isso que a gente observa? A gente aprende muito com o outro, com o sofrimento do outro, a gente coloca nossas barbas de molho, né? Como assim dizer? A gente começa a muito mais que os amigos espirituais levam os espíritos ali na reunião para que eles possam sentir, né, como se fosse um choque, né, do corpo físico para o seu despertamento. Olha, tá, né, vamos sair disso. É o que o Mani falou ali, acorda. Né, você tem outra atmosfera, outra realidade. Então, tem um objetivo de acordar os espíritos, né? Mas o objetivo maior ainda são os encarnados que observam, que participam dali para ter um conhecimento íntimo muito particular, né? Dar um entendimento com o sofrimento do outro nos faz crescer. Isso. E ele continua nas observações dele sobre a reunião. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam, contudo ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes através daqueles mesmos aprendizes das aulas do circo. Então ele conclui aí, né? Quer dizer, ele relata o que passava naquela reunião. Inclusive dizendo que aqueles que estavam lá na aula, né, saíram da aula e foram o quê? Foram para participar da reunião. Participar da reunião, ajudando quem? Aqueles que estavam mais na vibração deles, né? Que eles dizem que os forças magnéticas. Isso. Aqueles que compareciam à reunião não conseguiam ver os mentores espirituais superiores, mas conseguiam ver aqueles outros que ainda estavam precisando de progredir. São os colaboradores, né? E os colaboradores que estavam sendo treinados lá. E eu acho que isso é uma beleza, porque é o treinamento e prático. Então não fica naquela teoria. Eles já estavam pondo em prática o quê? Em aproximar daqueles irmãos que chegavam, conversar com eles, né? Transmitir imagens. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas eles usam, como até está nessa figura, né? Eles colocam as figuras, uns quadros, voltando a memória daquele que está sendo atendido para aquelas experiências, né? É uma tela que eles colocam, né? Que eles frutificam ali, de maneira que ela é materializada para as entidades que estão naquela sintonia. E eles conseguem ver coisas do passado, ver a experiência dele. Para quê? Para despertar a questão da sua renovação. Então, essas forças magnéticas todas ali são mais consistentes em função dos próprios espíritos presentes que desejam a renovação e veem ali a oportunidade de passar para aqueles que se aproximam ainda meio conturbados as experiências que eles têm e que eles estão absorvendo na sala de aula. Então essa relação é importante, atenção para o detalhe. Eles não vinham os mentores superiores, eles vinham aqueles que estavam ali em treinamento. E aí nós vamos ver também o choque que teve o Frederico Figner ali nessa situação. Vejamos então que uma reunião mediúnica ela tem muito mais do que a gente enxerga. Posso imaginar. Ela é muito mais ampla, né? O conteúdo dele. Nós temos isso, temos que enxergar aí a utilização do ectoplasma, das energias das forças magnéticas, de forma a montar em quadros, montar em circunstâncias visuais para ajudar as entidades que se aproximam. Nós, inclusive, já citamos aqui que no livro Instruções Psicofônicas tem uma mensagem do Efigênio Sábio Vitor que trata muito sobre isso, mostrando como que é
a reunião mediúnica lá do plano espiritual e dá detalhes também sobre isso. Ele diz assim, dando continuidade: reparei então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Quem? O Guilhom, né? O Cine, Saião, que também foi comentado aí, que haviam trazido ele, mas ele notou com mágoa a diferença que havia entre eles. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as radiações brilhantes que lhe marcavam a individualidade, notavam minha presença aos cursos preparatórios de titularidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacob? E mirando-me de alto a baixo, acentuou: que é da luz dele? Veja aí, ele levou um choque, né? Um choque de realidade. Né? Um choque de realidade. E participando lá da Casa Espírita, tendo feito uma série de tarefas aqui na Terra, ele sentiu, olha, diminuído ali, porque ele não tinha luz e os companheiros dele aqui, que ele conviveu tanto aqui na Terra, tinham essa luz. Por isso que ele diz ali, que ele sentiu até uma certa mágoa, um sentimento nosso, humano. Não é só dele, não. Todos nós sentiríamos também isso, vendo aqueles nossos companheiros que participamos, trabalhamos, tá? E vendo que eles estão, né, numa posição de luz, nem estão num plano até que nem são vistos pelos outros, né? E ele, sendo visto, ele se sentiu assim meio deslocado. Mas é um choque da realidade, né? E também os outros já estavam desencarnados há mais tempo, já tinham passado um trabalho colaborando há mais tempo, já tinham tido a oportunidade de despertar essa luz dentro deles com maior desenvoltura que ele próprio. Mas isso deu um choque para ele, né? E quando a entidade falou: aquele não é o Jacob, né? Porque ele está aqui, cadê a luz dele? Era um doutrinador, falava tanta gente sobre a doutrina aqui dos espíritos, e agora está aqui igual a gente mesmo, sem luz, né? Então ele pegou ele ficou com isso na mente, né? E o mais bonito dele é ele contar isso com maior simplicidade para a gente. Né? Ele abriu o coração. Abriu, né? Foi sincero. Foi sincero, humilde até, para mostrar essa situação. Vamos ver o que continua, né? O que o Guilhom falou para ele. Finda, que foi a tarefa, expus ao Guilhom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros fraternalmente, exclamou sem me humilhar: não se atormente, meu caro, medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. É como a gente estava pensando, né? É a realidade de todos nós, né? Estamos falando dele, mas somos todos nós, né? Muitas das vezes a gente fica frustrado mesmo. Poxa, mais uma vez eu não consegui segurar a minha língua, né? De fazer fofoca, de fazer comentário. É uma frustração que a gente tem. Eu sei que não é um caminho por aí, mas a gente erra, a gente desvá, né? Mas é o que ele fala isso. Vamos orar, meditar. Um dia a gente consegue, né? Não desanime, que um dia a gente consegue. Isso mesmo. Então aí o Guilhom deu uma palavra de incentivo para ele, mas a decepção é profunda, né? E imagino, seria de todos nós também nessa situação. Ele sentiu aquele baque, porque uma coisa é você falar: vou na transformação espiritual, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Mas a outra é estar ali estampado a sua realidade espiritual, a realidade de cada um de nós. Na verdade, não é para nos desanimar, mas é para mostrar aquilo que nós temos que ainda fazer para conquistar. Mas, de qualquer maneira, ele ficou triste por essa situação. É frustrante a gente não conseguir. Mesmo com o consolo de Guilhom, dando para ele a realidade, sua luz virá. Como também para todos nós, um dia a luz virá. Quando será esse dia, nós temos que ver, né? Tem que ter persistência, né? A nossa luz um dia virá. Temos que ter persistência e trabalhar nesse sentido. Então não é porque ser espírita,
porque é doutrinador, porque é expositor, porque é isso, que tem luz, não. São pelas nossas ações, pelas nossas conquistas. Verdadeira transformação. Verdadeira transformação. São asas que temos que adquirir reais, não as asas de cera, que vão aí se dissipar. Muito bem, amigos, chegamos aqui ao final do nosso estudo da noite de hoje, com muita alegria, contando com a participação de vocês. Gostaríamos também de transmitir uma mensagem a vocês que estamos entrando num recesso de final de ano, no Saber Amar, e estaremos retornando no ano que vem. No mês de fevereiro, retornaremos com os estudos. Nós paramos aqui no capítulo 13, e são 20 capítulos ainda. Temos muito assunto para a gente ver, muita experiência. Vamos absorver com o irmão Jacob, com esses nossos amigos espirituais. Com a simplicidade e honestidade dele, né? Desejamos a todos um bom final de ano, as festividades de final de ano, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Possamos estar no ano que vem, 2022, com muita alegria, com muito otimismo, na busca do nosso crescimento. E agradecemos do fundo do coração ao apoio de todos vocês a esse estudo simples, essa leitura comentada, mas que fazemos aqui de coração, pensando nas experiências que precisamos criar para nós mesmos, o aprendizado que temos que desenvolver para a nossa alma, não é isso, sabe? Então, muito obrigado a vocês e vamos para a nossa prece, o nosso momento de oração. Pedimos a todos que tenham consigo um recipiente com água, tenham consigo um momento de tranquilidade, de paz, pensando nesses instantes no apoio dos amigos espirituais, nas entidades que estão aqui conosco presentes, colaborando conosco, nossos lares também, nossos anjos de guarda, nossos protetores, aqueles que estão interessados no nosso bem. E pedindo a eles que depositem nesse recipiente, nessa água, os remédios que tanto necessitamos. Assim, queridos, vamos elevar o nosso pensamento, lembrando do Mestre Jesus, agradecendo por todas as dádivas recebidas, agradecendo por todo esse ano de trabalho, todo esse ano de experiências que passou, e pedindo o apoio, a paz, a harmonia, a compreensão, o suporte dos amigos espirituais para esse novo ano, para as nossas experiências a serem adquiridas, que possamos superar as nossas deficiências, as nossas dificuldades e caminhar com ânimo, com valor, com disposição, com determinação para a aquisição dos valores reais da alma. É assim, Senhor, contando com o apoio desses seus mensageiros sublimes, que pedimos de coração que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.